Bom, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com mais um vídeo. Agora é a vez do módulo 10 nos exercícios. Assim como no vídeo anterior, vocês vão acompanhar com a apostila. Importantíssimo você ter o material aí em mãos para você fazer os complementos, porque esse módulo tem bastante figura, então eu vou precisar de vocês olharem aí. Já começando, né, eu repito o que eu falei no vídeo anterior, que é aquela questão de você ter que ver aquela videoaula que eu postei antes do nosso recesso, que considera os módulos de 9 a 12 como uma síntese só. Né? Lá estão todas as características que você precisa dominar para poder entender os exercícios que a gente está fazendo aqui, ok? A gente começando o módulo 10, tem um enunciado só para as questões de 1 a 4. Né? Esse gráfico que está aí, ele mostra o que a gente chama de diagrama de fases, que relaciona pressão atmosférica e temperatura do ambiente, para você poder, especificamente falando dessa substância que está aí, que no caso é a água, você saber que em tal temperatura e sob tal pressão, essa massa de água vai poder estar no estado sólido, líquido, vapor ou gás, inclusive. Bom, como é que eu sei que é água, né? Porque eu sei que 760 milímetros de mercúrio é a pressão atmosférica de uma atmosfera. Eu olhando a 100 graus, ó, isso aqui é uma curva que separa o estado líquido de vapor. Na passagem de líquido para vapor, isso aqui é ebulição, né? Então, a 100 graus, quem entra em ebulição a uma atmosfera é a água. Além disso, o próprio exercício está falando que isso aí é um diagrama de fase da água. E depois tem, do 1 ao 4, um verdadeiro ou falso para a gente poder completar. Bora lá fazer? Número 1 está dizendo o seguinte, que sob pressão de 4,58, está aí o valor no gráfico, e a temperatura de 0,01 graus Celsius, está aqui no gráfico também, a coexistência das 3 fases da água em equilíbrio, sólido, líquido, gasosa. Esse é o ponto triplo da água. Essa questão é verdadeira, viu, gente? Olha aqui. Nesse ponto, nessa temperatura, você não precisa decorar, não, tá? Aí está no gráfico só para você interpretar. Nessa temperatura e nessa pressão, a água ela consegue juntar aqui no ponto, tanto relacionado a estado sólido, líquido e vapor. Então, ponto triplo é o que a gente chama o ponto em que a água permanece nos 3 estados ao mesmo tempo. A número 1 é verdadeira. A número 2 vai falar o seguinte, a curva AT, que é essa curva aqui, ó, repara, gente, que a curva AT separa o estado sólido do vapor. Quando a substância passa do sólido para o vapor direto, a gente chama de sublimação. E aí está dizendo o seguinte, a curva AT do diagrama é a curva de sublimação, cujos pontos representam os estados de equilíbrio entre as fases sólida e líquida. Ela só vai ser falsa porque o ponto de equilíbrio vai ter entre fase de sublimação, sólido e gás, né? Sólido e vapor. Então, tudo bem, a curva AT é uma curva de sublimação, vai do sólido para o vapor. Está falsa porque não é sólido para líquido. Se você puder corrigir aí, inclusive, curva de sublimação demonstra o equilíbrio entre estado sólido e gasoso, não líquido, ok? A número 3 fala o seguinte, que a pressão de 2,51 milímetros de mercúrio e a temperatura de 20 graus, o diagrama mostra que a água está no estado de vapor. A gente tem que analisar isso aí pelo gráfico, porque 2,51 é um valor bem menor que o 4,58, seria a metade. E uma temperatura de 20 graus estaria aqui entre o 0,01 e o 100. Daria exatamente na região do vapor, por isso que a resposta do número 3 é verdadeira. A número 4 diz que a curva TB, aqui é a curva TB, pessoal, separa os estados sólido e líquido. Separação de estado sólido e líquido nessa transformação é fusão, né? Não vamos esquecer. A curva TB do diagrama mostra que a fusão é facilitada pelo aumento de pressão, ou seja, se você está aqui numa pressão qualquer e aumenta a pressão, sem mexer na temperatura, você consegue fazer a liquefação, né? Liquefação não, é a fusão, transformando o sólido líquido. Então é verdadeiro. A questão é que você pode fazer um teste rápido, você pega uma pedra de gelo e aperta na sua mão, você vai ver que ela vai derreter mais rápido. Bom, exercício número 5, ele pede para considerar uma pergunta aí a respeito de algumas situações sobre mudança de estado físico em relação à altitude, né?
Vamos lembrar, quanto mais alto é o lugar, menor é a pressão atmosférica naquela situação. E diminuindo a pressão atmosférica, pessoal, você diminui também a diferença de temperatura entre os pontos de fusão e ebulição de qualquer substância. Por exemplo, a água, numa altitude elevada, vai abaixar o seu ponto de ebulição e aumentar o seu ponto de fusão. A letra A está pedindo o seguinte: com base nas informações contidas no texto, e considerando que o nível do mar, a água pura, entra em ebulição a 100 graus, qual a variação de temperatura da ebulição da água para uma altitude de 300 acima do mar? Então, é o seguinte, você vai olhar no texto que vai... La Paz fica a 4.000 metros de altitude. E a 4.000 metros de altitude, a água entra em ebulição a 86 graus. Ou seja, vai ter uma variação de 14 graus no ponto de ebulição da água para uma altitude de 4.000 metros. Para 300 metros, X. Está falando, inclusive, que é proporcional lá no exercício. Então, você multiplicou cruzado, vai ver que subiu 300 metros, a água entra em ebulição com 1,05 graus Celsius a menos do que o normal. Para vocês terem ideia, aqui em Três Pontas a gente fica mais de 800 metros de altitude, né? Então, a temperatura de ebulição da água aqui vai ser abaixo dos 98 graus. Na letra B está pedindo o seguinte: estime a partir de qual altitude a esterilização da mamadeira fica comprometida. Lembrando que o enunciado está dizendo que a 74 graus, abaixo de 74 graus, você não consegue esterilizar a mamadeira. Acabei de ver aqui, ó, aproximadamente 1 grau Celsius para 300 metros. Se você abaixar o ponto de ebulição da água de 100 para 74, dá uma variação de 26. E aí, nessa proporção, a gente vai achar a altura de 7.800 metros, é a resposta da letra B. Ok? A questão número 6 é uma questão do Enem, teórica, que fala sobre o uso da palavra calor e da palavra temperatura no nosso cotidiano. Direto para a resposta, pessoal, espero que vocês tenham acertado essa questão aí, porque é uma coisa que a gente bateu muito em cima nos meus vídeos anteriores, lá durante as nossas aulas presenciais, antes das paralisações. A resposta é a letra A. Durante a fervura, a temperatura permanece constante, mesmo recebendo calor. Porque a temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que estiver fervendo. É a diferença de calor sensível para calor latente. É a questão assim, calor pode ser que esteja ligado à temperatura, mas não necessariamente perder ou ganhar calor vai mudar a temperatura. Tampouco calor e temperatura significariam as mesmas coisas. A resposta é a letra A. O número 7, para a gente finalizar aí, está dizendo sobre as propriedades físico-químicas da água, calor latente alto e por aí vai. A propriedade físico-química mencionada no texto confere à água a capacidade de funcionar como um regulador térmico, viu, gente? Inclusive no nosso corpo, a água funciona como um regulador térmico por ter exatamente altos calores sensível e latente. Por exemplo, quando você transpira, 98% ou 99% do teu suor, da tua transpiração é água. Isso equilibra a temperatura do corpo, porque para essa água vaporizar, como ela tem um calor latente de vaporização alto, ela precisa roubar a energia do seu próprio corpo, resfriando ou mantendo a temperatura regularizada no seu metabolismo. E aí por isso que é a resposta da letra B. Elevados calores específicos e latentes fazem da água um regulador térmico. Além disso, a água também pode ser considerada um reservador térmico, porque para você poder aquecer ou resfriar ou mudar de estado físico, a água sempre vai precisar de muita energia. Bom, espero que vocês tenham acompanhado as respostas. Até o próximo vídeo. Valeu!